Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje ficou noticiada uma manifestação em frente à Assembleia da República por parte dos motoristas TVDE, motoristas esses que reivindicam alguns dos seus direitos e que afirmam que alguns motoristas que vêm de fora, que transformam as suas cartas, que convertem, digamos assim, as suas cartas estrangeiras em cartas portuguesas e que não têm que obedecer a determinadas obrigações em Portugal. Eu digo-vos mais, até porque eu já trabalhei no setor durante sensivelmente um ano e muito, dois talvez. Digo-vos que tinha colegas no curso que se faz para se ter acesso a determinada credencial para conduzir um carro TVDE, tinha colegas que, tendo o curso em português, chegavam ao fim do curso sem saber uma única palavra em português e passavam o curso. Como é que isso acontece? Ninguém sabe. Vamos então ver aqui, meus caros, esta notícia que eu acho que é importante e é de uma realidade que eu conheço particularmente, porque, como disse, eu já trabalhei na área, e portanto vamos ver aqui o que se passa verdadeiramente e quais é que são as reivindicações destes motoristas e por que raio é que estas reivindicações são a face oculta da imigração que ninguém vos conta. Vamos então ver esta notícia, onde é dito: motoristas TVDE protestam em Lisboa por regras mais rígidas para o setor. Centenas de profissionais de todo o país marcarão presença na concentração que terminará em frente à Assembleia da República em Lisboa. Os serviços de TVDE podem enfrentar constrangimentos devido ao protesto de motoristas agendado para esta segunda-feira em Lisboa. Centenas de profissionais de TVDE concentram-se esta segunda-feira em frente ao Campo Grande e seguem em direção à Assembleia da República. O objetivo deste protesto passa pela implementação de regras mais rígidas para regular o setor. Meus caros, eu posso-vos dizer, porque eu fiz o curso e digo abertamente, de coração, sempre fui uma pessoa que nunca teve problemas em trabalhar, sempre trabalhei e, portanto, nunca tive esse problema. E no caso do TVDE, que foi um trabalho que eu tive, eu notava principalmente, e notei logo no início, quando fiz o curso, que tinha imensos colegas que não sabiam uma palavra em português, que não ligavam a câmara, tão pouco o microfone, e que chegavam ao fim, realizavam determinados exames, e que esses exames, sendo eles em português, tinham a aprovação da turma toda. Ora, como é que isso acontecia? Sinceramente não sei. O que é facto é que estes exames, muitos deles foram realizados de forma autónoma em casa. Portanto, se isto testa o conhecimento de algum motorista, seja ele de que país for, eu acho que alguém tem que rever as formas de avaliação destes exames. E depois, obviamente, quer dizer, nós vemos pessoas a cometer erros grotescos de condução na estrada, e muitos deles são motoristas TVDE. Ora, porquê é que isto acontece? Bom, porque estas pessoas tiram a carta noutros países eventualmente que têm regras de trânsito ou até questões culturais, eventualmente, de trânsito mais aceitáveis ou mais permissivas do que as nossas, e depois chegam cá e acham que estão no país de origem. Quer dizer, há regras a cumprir. E se não há um único professor que se dedique, um professor, um formador, o que for, que se dedique diretamente a avaliar a capacidade destas pessoas conduzirem, tendo em conta que não tiraram a carta numa instituição credenciada em Portugal, porque raio é que estas pessoas têm acesso às mesmas credenciais que os motoristas tiveram que ter, além de que este curso que eu vos referi tem um custo. E muitas vezes nós vemos esta esquerda mais cosmopolita a referir preocupações de mercado, que não deixa de ser curioso. A esquerda cosmopolita diz que se há esta imigração toda é porque o mercado tem esta necessidade toda. Isso não é verdade, meus caros. Até porque vocês não conseguem controlar a verdadeira razão pela qual os imigrantes vêm para cá, tendo em conta que não há cotas na imigração em Portugal. O que é que isto significa? Se nós não calculamos, através de instituições credíveis, quais é que são as verdadeiras necessidades do mercado, o LIVRE, por exemplo, o Rui Tavares, que o Senna partilhou um vídeo do mesmo numa manifestação em 2019, não pode dizer que as necessidades de mercado são correspondidas pela imigração, porque ele não sabe quais é que são as necessidades de mercado. Ora, se estas instituições não têm a legitimidade ou não têm autorizações legais para definir cotas para a imigração, como é que o Rui Tavares sabe que a imigração obedece às exigências do mercado? Não sabe, não tem como saber. Já acabou a manifestação de interesse, mas neste momento não há ninguém que fiscalize se as pessoas que chegam cá com o visto de trabalho estão mesmo a trabalhar. E portanto, se não há ninguém que fiscalize, nós nem sequer sabemos se estas pessoas estão a satisfazer as necessidades do mercado. Mas eu acho que a questão da imigração não deve ser só sobre as questões do trabalho e sobre as questões do mercado de trabalho. Quer dizer, e a nossa identidade conta para alguma coisa? E Lisboa estar descaracterizada? E as lojas tradicionais de Lisboa estarem descaracterizadas e haver uma loja de outras nacionalidades? Nem vou dizer, porque seria categorizado como xenofobia.
lojas de outro tipo de questões que vendem outro tipo de produtos e as lojas tradicionais portuguesas serem aniquiladas por uma concorrência completamente desleal que tem acesso a determinados benefícios fiscais. Isso não preocupa o Rui Tavares. O Rui Tavares, em 2009, não é em 2019, em 2009, quando ainda era do Bloco de Esquerda e fazia campanha pelo Bloco de Esquerda, andou a reivindicar o direito dos imigrantes votarem. Portanto, veja-se bem, o Rui Tavares, como um cosmopolita que é, eventualmente cria o fim das fronteiras, e se houver um grupo grande o suficiente que chegue ao país e vote, o Rui Tavares acha que é normal. Uma pessoa que chegou ontem tem os mesmos direitos porque desconta. O Rui Tavares tem que meter na sua cabeça que descontos são a obrigação base de qualquer cidadão de qualquer país, seja ele estrangeiro ou não. Se estiver cá um cidadão inglês, se estiver cá um cidadão irlandês, tem tanto a obrigação de descontar, obviamente que se estiver cá fixo, se estiver de férias, não tem que descontar coisíssima nenhuma, mas quer dizer, se estiver de férias também deixa dinheiro em impostos com as coisas que compra, com o combustível que põe, com os jantares que faz, etc, seja o que for. Mas se as pessoas estiverem cá a viver estabelecidas com determinadas autorizações para viverem em Portugal, descontar não é uma opção, não é um ato de caridade por parte do imigrante. Descontar é uma obrigação, porque todos nós descontamos. Todos nós, em Portugal, todos nós descontamos. Mesmo as pessoas que estão desempregadas e que recebem o subsídio de desemprego, descontaram para ter acesso ao subsídio de desemprego e descontam uma segunda vez para receber esse subsídio de desemprego. É verdade. Portanto, todas as pessoas descontam. Isto não é um ato de caridade. E o Rui Tavares e esta esquerda cosmopolita querem transformar os descontos quase que num ato de bondade dos imigrantes. Meus caros, não é um ato de caridade descontar para o Estado e que não vejamos isso como um ato de caridade, porque eu acho que é uma estupidez. Os profissionais entendem também que deve ser criado um valor mínimo por quilómetro. No entanto, a principal reivindicação tem que ver com os condutores que trocam cartas de condução estrangeiras por portuguesas. A adesão prevista por parte de centenas de motoristas causará constrangimentos nos serviços TVDE esta segunda-feira em Lisboa, mas os atrasos e cancelamentos deverão sentir-se também a nível nacional, já que haverá motoristas de outras zonas do país a marcar presença na iniciativa. Portanto, meus caros, esta é a face da imigração que ninguém vos conta. A face de que há setores, nomeadamente o setor dos motoristas TVDE, da Uber, e eu, como disse, já trabalhei lá e sei perfeitamente disso, em que nós vemos pessoas que, muitas vezes, muitas delas, e já há reportagens sobre o assunto, temos pessoas que utilizam as mesmas contas porque não são denunciadas, utilizam 3 e 4 pessoas as mesmas contas que a primeira, eventualmente, tem uma carta estrangeira que não foi credenciada por uma instituição portuguesa e as outras duas, que algumas delas andam a dormir na mala, que isso acontece e está noticiado também, nem sequer têm carta e andam a conduzir com a conta do primo e do amigo. Portanto, um apelo que eu também deixo a qualquer utilizador destes serviços é, se vocês virem que a conta que está à vossa frente e que o utilizador que está à vossa frente não corresponde à cara da pessoa que vos está a levar, façam uma denúncia. Não façam perguntas. É tão simples como isto. Não há razão nenhuma para que uma pessoa que está a conduzir não corresponda ao perfil da conta que vos aparece no telemóvel. Isso já aconteceu várias vezes, eu conheço várias situações dessas e, portanto, no fim do dia vocês nem sequer sabem quem é que vos está a levar. Portanto, isto é o meu apelo sobre o setor em si. Sobre a questão da imigração, esta é a face que ninguém vos vai contar sobre o assunto. Os motoristas TVDE sofrem esta questão. Tantos outros setores, eu falava há bocadinho das lojas tradicionais em Portugal. As lojas tradicionais em Portugal são aniquiladas por lojas de pessoas que têm benefícios fiscais, que só têm espaço para 2, 3 trabalhadores, mas inscrevem 10 e 15, e no entanto continuam a existir e esmagam qualquer tipo de concorrência de lojas tradicionais, de alfarrabistas e de outro tipo de lojas, que eram parte da identidade lisboeta e da identidade portuguesa, que deveriam, aliás, ser consideradas praticamente património nacional, eu acredito nisso. E, portanto, se nós olharmos para a questão da imigração única e exclusivamente como uma questão económica, este é o resultado que vamos ter. Se olharmos para a questão da imigração como a possibilidade da descaracterização nacional e como a possibilidade de ficarmos sem a nossa identidade, seja ela representada de que forma for, seja em monumentos, seja na presença de outro tipo de culturas que não a nossa, em grande maioria, nós não podemos aceitar isso. A questão da imigração não é só uma questão económica, é uma questão identitária, passo por assim explicar. E, portanto, acho que é merecedor da nossa atenção, a identidade portuguesa merece a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa proteção, e nós, enquanto portugueses e enquanto país de mais de 900 anos de história, temos que nos dar ao respeito. E, portanto, espero que os motoristas TVDE vejam as suas reivindicações atendidas, que haja
haja uma regulamentação deste setor e que haja uma regulamentação da imigração, e com regulamentação não falo só de tratar dos processos legais e de criar cotas, falo também das deportações, porque para regularizar a atual situação tem que haver deportações e quem o negar provavelmente não conhece a realidade do país profundamente. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 19.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.